As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Salomão. Capítulo 2. Vale a pena perseverar. Durante a Depressão dos anos 30 nos Estados Unidos da América, um cartunista político desempregado escreveu para um dos principais jornais locais, pedindo trabalho. Ele foi prontamente avisado de que o jornal não estava precisando de um cartunista. Ao invés de deixar que a resposta negativa o desanimasse, aceitou a situação como um desafio. Sentou-se em seguida e desenhou uma charge nas costas de um cartão postal e enviou para o jornal. Cada semana, ele enviava uma nova charge. Após 52 semanas e 52 cartões, ainda não havia recebido nenhuma resposta e admitiu que estava quase desanimando. Recusou-se, porém, a ceder. Sua charge seguinte representava um alto prédio sem portas e janelas no primeiro piso. Um homem com a expressão de desespero em seu rosto corria em volta do prédio gritando: "Deve haver um meio de entrar." Dessa vez o jornal enviou um telegrama: "Venha e comece, nós nos rendemos." O princípio da perseverança é tão antigo quanto a própria sabedoria. No maior livro dado ao homem, o maior mestre de todos os tempos conta uma história semelhante. Por meio da pena do Dr. Lucas, Jesus a narrou assim. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem se importava com os homens. E havia naquela cidade uma viúva que se dirigia continuamente a ele, suplicando-lhe: "Faze-me justiça contra o meu adversário." Por algum tempo ele se recusou. Mas finalmente disse a si mesmo: "Embora eu não tema a Deus e nem me importe com os homens, esta viúva está me aborrecendo. Vou fazer-lhe justiça para que ela não venha mais me importunar." O mestre usou essa ilustração para encorajar seus discípulos a perseverarem orando a fim de nunca desanimar. Mesmo para se obter coisas comuns, é imprescindível certa dose de perseverança. Ela se torna um princípio importante para a pessoa que luta por um grande objetivo e quer viver uma vida plena de satisfação. Perseverança ou talento? Falando aos calouros, o presidente de uma universidade deu o seguinte conselho: Nem sempre é fácil começar a vida profissional, especialmente em nossos dias. É arriscado orientar novos profissionais, mas se fosse obrigado a fazê-lo, minhas primeiras palavras seriam: tenham confiança em vocês mesmos e sejam leais ao que há de melhor em sua personalidade. Lembrem-se de que a maioria das coisas na vida depende de vocês. Outros podem ajudá-los, mas vocês constituem o fator mais importante em sua própria vida. Quero destacar o aspecto de uma autoconfiança saudável. Digo isso porque não acredito no que se diz popularmente sobre autoconfiança e coragem. Quando vocês enfrentarem algo novo e desconhecido, como deverão enfrentar a partir de agora, é natural sentirem a sensação de insegurança. Cada um de vocês poderá perguntar: será que conseguirei corresponder à expectativa? A esta altura, quero lhes dizer com toda segurança: quando observo aqueles que são bem-sucedidos e alcançam boa colocação no mercado de trabalho, noto que a maioria deles não me impressiona pela inteligência ou talento. Os mais jovens tendem a ter ideias exageradas a esse respeito, mas os que vencem são pessoas que se dedicam ao trabalho com afinco e perseveram diante dos desafios que estabeleceram antes. Esse é um aspecto encorajador da vida. Habilidades e talentos não são os únicos fatores decisivos quando se trata de alcançar resultados. A pessoa possuidora de talentos comuns, que se dispõe a trabalhar arduamente, irá mais longe que a dotada de grandes talentos dos quais não faz pleno uso. Às vezes, pessoas altamente capacitadas desperdiçam seus talentos com a preguiça. Para elas, as coisas lhes são tão fáceis que se desacostumam do esforço e se satisfazem com resultados medíocres. Na minha infância, um velhinho me deixou impressionado quando relatou para minha classe uma história que aprendera em seu tempo de escola primária. Ao contar-nos a fábula do caracol e a lebre, entusiasmou-se ao ponto de dramatizá-la. Com mímica, imitou a atitude de superioridade da lebre, dando 2 grandes saltos para frente e olhando desdenhosamente por cima dos ombros, enquanto aceitava o desafio do lento caracol. Imitando ainda a lebre, demonstrou seu desprezo pelo competidor, sentando-se para esperar que se aproximasse. Em seguida, o ancião trocou de papel para representar o caracol. Encolhia-se e esticava-se vez após outra, imitando o passo lento do caracol. Voltando à lebre, bocejou enfadado e deitou-se para um cochilo.
Agora, ele era o caracol outra vez, demonstrando como, centímetro por centímetro, perseverantemente o molusco avançava até cruzar a linha de chegada, sendo aclamado vencedor enquanto a lebre continuava dormindo. Essa dramatização continua vívida em minha mente depois de todos esses anos. Durante esse tempo, vi essa lição sendo demonstrada muitas vezes na vida de jovens e idosos. Pessoas talentosas deixam grandes oportunidades escaparem porque não se incomodam em fazer o esforço necessário. Todavia, surpreendem-se quando pessoas menos capacitadas passam à frente. Iniciando e terminando. Um adolescente ganhava boa parte de seu dinheiro cuidando dos jardins de seus vizinhos. Seu pai estava realmente curioso ao observar os métodos do rapaz. Por que você espera até que eles tenham começado a cortar a grama antes de perguntar se gostariam que você o fizesse? Perguntou-lhe o pai. Aprendi a não me apressar demais, respondeu o filho. Consigo a maior parte do meu trabalho aproximando-me de pessoas que já fizeram um bom pedaço, continuou. Quando estão pela metade, estão prontos a desistir. O momento em que a tarefa se torna mais difícil e a tentação de desanimar se torna mais forte pode ser o ponto em que o sucesso está mais próximo. É provável que você já tenha lido sobre as ricas descobertas de diamantes em Kimberley, África do Sul, há uns 100 anos. Na esperança de enriquecer depressa, muitos se dirigiram àquela região para tentar a fortuna. Cada um demarcou sua propriedade e começou a cavar. Muitos dos que chegaram cedo conseguiram grandes fortunas. A princípio, o trabalho era fácil e as pedras preciosas eram facilmente encontradas. Porém, depois de uns 2 anos, a maior parte da camada superficial havia sido peneirada e todo o tesouro colhido. Debaixo dessa camada havia outra de uma argila azulada e dura, que resistia às mais fortes mãos ou ferramentas. Poucos foram os que pensaram em atravessar essa camada aparentemente impenetrável. Um após o outro, os homens foram abandonando seus campos ou vendendo-os por ninharias para qualquer um que fosse suficientemente tolo para comprá-los. Logo se espalhou a notícia de que o campo de diamantes estava esgotado. Barnett Barnato era proprietário de uma lojinha perto do campo de diamantes. Havia chegado tarde demais para adquirir um terreno daqueles. E agora seus negócios estavam declinando à medida que os homens abandonavam os campos. Decidiu então que deveria comprar um dos terrenos que estavam sendo vendidos por preço tão baixo. Um dia, enquanto tentava abrir uma brecha naquela argila dura como pedra para ver o que havia ali debaixo, notou que alguém o observava. Era um homem que tinha vindo da Inglaterra em busca de clima mais moderado, esperando assim recuperar a saúde. O estranho observou o trabalho de Barnato por 1 ou 2 dias e então comprou também parte do campo e começou a trabalhar. Foi assim que Barnett Barnato e Cecil Rhodes se tornaram os proprietários de um dos mais ricos campos de diamantes do mundo. Eles uniram as forças para formar o De Beers Corporation, que continua em atividade até hoje. Numa palestra para estudantes, o presidente de uma universidade norte-americana resumiu a experiência desses 2 homens nestes termos. Quando o cavar se torna difícil, a maioria das pessoas procura uma desculpa para abandonar a tarefa. Mas é precisamente aí que a pessoa sábia cava com mais avidez e energia do que nunca. Vencendo barreiras. Certo engenheiro que gostava de dizer tudo o que vale a pena ser feito, vale a pena ser bem feito, visitou um hospício. Nos jardins, encontrou um paciente que estava serrando um toco de madeira. Depois de observar por alguns minutos, notou que o doente não estava avançando no trabalho. Aproximando-se, descobriu surpreso que o homem usava a serra com os dentes para cima. Por que você está segurando a serra desse jeito? Perguntou o engenheiro. É simples, sorriu o paciente. Tentei do outro modo também, mas é muito mais fácil empurrar com os dentes para cima. O riacho, em sua viagem para o oceano, escolhe sempre o caminho que ofereça menos resistência. Pode-se ver o resultado nas curvas intermináveis que triplicam a distância. Da mesma maneira, a estrada se torna muito mais longa do que deveria para aqueles que sempre procuram um caminho mais fácil na jornada dos deveres da vida. Porém, o esforço feito com inteireza de coração conseguirá superar mesmo as maiores dificuldades. Esse espírito de determinação foi demonstrado na vida de Liz Hartel, uma mulher dinamarquesa. Há alguns anos, ela ganhou uma das medalhas de prata mais cobiçadas nos Jogos Olímpicos. 7 anos antes, ela havia sido vitimada pela poliomielite, mais conhecida como paralisia infantil.
Muitas operações e longos períodos de hospitalização foram necessários. Sendo que ela não podia andar, seu esposo a carregava de um lugar para outro. Mas apesar do sofrimento e debilidade, ela nunca perdeu a coragem. Cooperava avidamente com seus médicos e a cada passo que dava, sua força aumentava e seus ideais se elevavam. Logo, estava trocando a cadeira de rodas por muletas e as muletas por bengalas. Seu antigo interesse de andar a cavalo voltou e, apesar dos protestos da família, ela insistiu em montar novamente. Na primeira vez, teve que ser carregada e colocada sobre o cavalo, mas ela se sentou firmemente na sela. Praticava incessantemente, tendo por objetivo atuar ainda melhor que antes de adoecer. Liz tinha vencido 2 vezes o campeonato pela Dinamarca antes de ficar doente. Agora ingressou nas Olimpíadas, a única mulher a competir nessa categoria, e ganhou a medalha de prata depois de disputar o prêmio com alguns dos melhores cavaleiros do mundo. Esse é um grande estímulo para todos os que são vencidos pela enfermidade, afirmou seu médico. Não foi apenas o apego ao esporte que a fortaleceu, mas a determinação de vencer a enfermidade. Ela usou todos os meios e oportunidades para alcançar o alvo. Uma inspiração para todos, ela provou a veracidade de seu lema. Você pode fazer qualquer coisa se acreditar que é capaz. Um amigo meu disse certa vez: tenha cuidado quanto ao que você quer, porque certamente o conseguirá. Embora essa afirmação seja um tanto exagerada, ela contém mais de uma gota de verdade. Se você quer realmente algo, irá até o limite de suas forças para conseguir aquilo que sonha. Não haverá barreiras que possam detê-lo. Um estadista europeu que estava se gabando de seus soldados para o Lord Palmerston, ex-primeiro-ministro inglês, disse: Nossos soldados são os mais corajosos do mundo. Lord Palmerston contestou: Eles não são os mais corajosos, mas são corajosos por mais tempo. Isso é o que conta. A pessoa que não desanima, mas se apega ao dever por mais tempo que a maioria, tem um maravilhoso futuro pela frente.